Flávio Dino vai passar 21 dias no Senado. Antes de tomar posse como ministro do Supremo Tribunal Federal, em 22 de fevereiro, ele vai reassumir o cargo de senador pelo estado do Maranhão. No retorno para o Congresso, Dino pretende apresentar um projeto de lei. Apesar de ainda ocupar o cargo de ministro da Justiça, Dino já começou a marcar agendas como senador. Na próxima semana, durante o recesso parlamentar, ele vai receber no seu gabinete integrantes do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária para ouvir sugestões de propostas para o Legislativo. Alexandre Garcia, Flávio Dino já pode dar um curso, sobre saiba como transitar pelos 3 poderes da República em 2 meses. Você que está tanto tempo na estrada, já viu uma coisa dessa? Um personagem aí transitando pelo Executivo, Legislativo e Judiciário de uma vez, assim, o mesmo personagem? Só o Montesquieu, mas foi ele que criou os 3 poderes. Depois do Montesquieu, só Flávio Dino. Après Montesquieu, Flávio Dino. Que coisa incrível. Pois é. Ana, é isso que você está lendo aí do Augusto, é esse termo, né? Eu quero ficar num eufemismo, mas é terrível, né? Veja só, ele sai do Executivo, volta para o Legislativo, de onde ele não havia saído. Ou seja, ele dá as costas para os eleitores do Maranhão, que o elegeram senador para representar o Maranhão, para ser empregado do presidente da República. Aí ele fica lá, empregado com o ministro. Depois ele volta. Aí assume por 21 dias. E depois vai para o Supremo. Embora já se saiba que ele, como juiz do Supremo, pode tomar decisões a respeito de fatos que ele vai discutir agora no Senado. Projetos de lei, discussões de caminhos, promessas, compromissos, né? Essa é a democracia imbatível. Imbatível é esse o termo? Inabalável, né? Meu Deus. Então, depois de Montesquieu, Flávio Dino, 3 poderes ao mesmo tempo, né? Porque tudo no mesmo ano. As pessoas, olha, é uma coisa que tem que mudar aqui nesse país também. O sujeito é eleito por 1 milhão de eleitores para ser deputado ou para ser senador. Depois dá as costas para esse 1 milhão de eleitores para ser ministro. É o que a gente vê toda hora, né? Se fosse um regime parlamentar, né, de representatividade dos partidos políticos, do Congresso em poder executivo, tudo bem, mas não é. O regime é presidencial. O que é esse regime brasileiro? É federativo? Não é. Aqui é um regime, na prática, é um regime unitário. Prefeitos que o digam. E governadores também. Quem manda é o presidente da República, porque ele é o dono do dinheiro. Quando o dinheiro devia estar à disposição é das prefeituras, em primeiro lugar, que é a célula máter da nação. Ninguém dorme na federação nem no estado, dorme no município, mora no município. Todo mundo mora em um município, tem domicílio em um município. Mas o município, coitado, está sempre de pires na mão. Então, eu saí um pouquinho disso só para mostrar que o regime é um regime muito estranho, e a forma de governo também, e a composição nacional, a formação do país, né, é teoricamente, é tudo na teoria, fica no rótulo, mas na prática é outra coisa. Na prática é essa bagunça que a gente vê aí, que arrepiaria qualquer alemão, francês ou americano. Paula? Pois é, Ana, segundo antecipou o próprio Lula ontem, Flávio Dino vai sair do Legislativo, vai assumir a cadeira no STF e vai continuar fazendo política. Pois é, Paula, eu queria responder algumas perguntas que já apareceram no chat outros dias e agora já está aparecendo também. Como é nos Estados Unidos? Bom, aqui, primeiro que a gente sempre tem que partir da premissa, depende do Estado. Quando alguém pergunta como é tal coisa nos Estados Unidos, a resposta sempre tem que ser depende do Estado, porque aqui sim existe
o federalismo que o Alexandre Garcia mencionou, aqui ele existe e existe no cotidiano, no dia a dia das pessoas, nas leis, na Constituição, nos direitos dos cidadãos. Os estados têm muita autonomia, os estados têm independência para criar as suas leis. Cada estado, por exemplo, tem inclusive a sua Suprema Corte. Por isso que a Corte, a máxima, né, a Suprema Corte americana, recebe apenas de 80 a 90 casos por ano. Portanto, aqui depende do Estado, mas uma coisa é consensual entre os 50 estados. Quando um senador é convidado para fazer parte de um ministério do governo, aquele posto de senador, dependendo do estado, então tem que olhar os estados, mas normalmente há novas eleições ou o segundo colocado daquele estado toma o lugar daquele senador. E se aquele senador que se tornou ministro sair da pasta e quer voltar para o posto de senador? Já era. Subiu para qualquer ministério, acabou. O senhor não é mais senador. Precisa voltar para o estado, conversar com o seu estado, com as autoridades estaduais e principalmente com os eleitores estaduais. Então não tem essa de vem para cá, vai para lá. Quantas vezes nós vimos no Brasil ministros que foram exonerados durante 24 horas, né, um dia apenas, saíram do cargo de ministros para ir votar na Câmara, para ir votar no Senado. Não existe isso aqui. Não existe. E a foto, né, que eu acho que é a foto da semana do Flávio Dino, do Lula e do Lewandowski, é a foto da genética do Foro de São Paulo. É a foto que você só vê em regimes totalitários. Um ex-ministro da Suprema Corte, agora de mãos dadas com o atual ministro da Suprema Corte, com o presidente no meio, todos sorrindo. O nosso projeto de nação está sendo consolidado. É isso que essa foto exala para o brasileiro. Lembrando que o ministro Flávio Dino, ainda ministro, até hoje não desmentiu, por exemplo, que o voto na Suprema Corte americana é um voto secreto, porque eles odeiam transparência, né? Não existe voto secreto na Suprema Corte. Todos os votos são sabidos, todos os votos, como cada juiz votou. E se algum quiser dar explicações mais aprofundadas, né, maiores, mais detalhadas, aquele juiz pode fazer isso. Então, essa foto é uma foto que vai ficar na memória das pessoas e que nós possamos entender o conceito dessa foto. É o conceito do projeto totalitário que eles têm na cabeça, que comunistas têm na cabeça. E não adianta falar, não temos comunistas. Tanto temos que o próprio presidente Lula disse, e eu coloquei um comunista no Supremo Tribunal Federal. O problema é que o comunismo, seja lá atrás, ou seja esse agora, né, 2.0, travestido de bondade, de luta pela democracia, a genética não muda. A genética do comunismo é uma só, e ela não é boa. Antes do Carlos, o Alexandre levantou a mão? Sim, porque a Ana falou em julgamento secreto, né? Eu peguei a Constituição, artigo 93, inciso 9, diz assim: todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos. Está escrito aqui. E outra coisa, ainda lá atrás do Lewandowski, só para registrar aqui, que eu procurei, né, a quarentena, né, o juiz, para os outros juízes, né, ele não pode. Não. Se ele fosse um juiz normal, da carreira da magistratura, ele não poderia, Lewandowski não poderia ter pego esse emprego. É que o Supremo está acima de tudo. O Carlos, só para a gente organizar aqui, quem está nos acompanhando, porque a promiscuidade do poder é tanta que às vezes fica difícil de entender. Hoje Flávio Dino é ministro da Justiça, mas veja, ele já tem agenda marcada como senador na semana que vem para receber o Conselho Nacional Penitenciário e Criminal, já está apresentando, já está ali pensando em propor um projeto de lei
como senador e está marcada a posse como ministro do Supremo Tribunal Federal para dia 22 de fevereiro. Isso é que é jogar em todas as posições ao mesmo tempo, hein, Carlos? Pois é, Paula, assim, eu queria corrigir com muita vênia o ex-ministro Mauro Carolho Melo, porque o Brasil não está desarrumado, está um caos, está uma baderna. Assim, um ministro que depois volta a ser senador, apresenta um projeto de lei que muito provavelmente não vai sequer votar, porque em 15 dias vai para o Supremo Tribunal Federal, como ministro do Supremo que poderia julgar e até anular aquele mesmo projeto de lei que ele propôs, mas não votou. É uma bagunça, é um caos, é uma promiscuidade que jamais vimos no Brasil. É um conflito de interesse também gigantesco entre poderes que, como a própria Constituição fala, deveriam ser harmônicos entre si, e não é possível que uma pessoa transite dessa forma. Acho que assim, o nome certo para o Flávio Dino seria o transidador geral da República, né? A pessoa que conseguiu mais transitar da forma mais rápida e mais efetiva entre todos os poderes da República. Então, é de fato algo que enfraquece também o equilíbrio dos três poderes, que gera fortes dúvidas sobre como Flávio Dino vai julgar casos que envolvem o Executivo ou o próprio Legislativo também, considerando que ele fazia parte de uma minoria que no Senado apoia o governo federal, porque o governo, lembramos, não tem uma base sólida, uma base de maioria, né, no Congresso Nacional, muito menos no Senado Federal. Então, de fato, temos um problema gigantesco em termos institucionais, mas temos também um problema gigantesco em termos políticos, porque lembramos que o Flávio Dino é aquela pessoa que escondeu os vídeos do dia 8 de janeiro, que não queria e não quis mostrar para as comissões sobre o dia 8 de janeiro os vídeos daquele dia. É a mesma pessoa que também ameaçou as redes sociais, queria acabar com aquilo que ele chamou de liberdade de expressão irrestrita. Ou seja, o Flávio Dino tem um histórico como ministro da Justiça que em qualquer país normal já teria sido acompanhado para a porta do ministério e demitido na hora, por favor, nunca mais volte aqui. Não, ele foi promovido para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. É esse o estado do Brasil, que o ministro chamou de desarrumado, mas na verdade é caótico. O Brasil hoje está caótico a nível institucional e político também. Paula. Oi, Ana. Diga. Só para trazer um comentário aqui do Antônio Silva no chat, que diz o seguinte: essa foto, né, do Lula, do Lewandowski e do Flávio Dino, essa foto é o símbolo da degradação moral da política brasileira. Belo resumo.